Então, tá. Então, nós vamos nesse texto. Vocês viram que o texto está lá no Siga. Deem uma olhadinha nele. Deixa eu começar a compartilhar a tela com vocês. Mas antes de eu começar a aula, eu queria já deixar uma pulga atrás da orelha de vocês. Nesse primeiro momento, a disciplina, tanto de didática quanto de estrutura, elas dialogam muito. Vocês vão conseguir perceber que parece, às vezes, que está repetindo o conteúdo de uma em outra. O conteúdo da aula de hoje, eu acho que vai ajudar muito vocês a entenderem um pouquinho o conteúdo da aula dessa semana de estrutura, que é sobre educação nas constituições brasileiras. Então, se a gente pensar, a gente tem uma estrutura legal, as leis é que vão colocar como que vai se dar a prática dentro da escola, e isso acaba influenciando a didática, não deixa de estarem atrelados. Então, vocês vão conseguir perceber que a cada período da história que a gente passar por ele, a gente vai ver uma certa mudança numa perspectiva de educação, que tipo de sujeito que se quer formar. Isso está muito ligado ao tipo de sujeito que está à frente do posto de tomada de decisão. Na semana passada, as redes sociais do MEC estavam meio paradinhas. Semana passada, eles começaram a postar. Depois, vocês, de curiosidade, entrem nas redes sociais do MEC e vejam quais foram as últimas postagens que eles fizeram. Fizeram uma propaganda do Enem, né, que vai abrir inscrição agora, e massivamente falando das escolas cívico-militares e falando do homeschool. Então, deixa eu ver, eu vou ver se eu abro aqui para me mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela, né? Vamos lá. Ai, gente, tá aqui, ó. Que agora mudou. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, Thaís, tá Sim, aparecendo. agora. Deixa eu abrir aqui, ó. Estão vendo a rede social do MEC? Enem, cursos de aperfeiçoamento, historinhas, falando da educação aqui. Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Mais qualidade, mais gestão, mais ênfase, mais disciplinas. Aí depois vem um outro aqui, ó. Que me chamou muita atenção essa semana. Educação domiciliar. E não é apenas um de educação aqui, ó, de novo. Educação domiciliar. Segundo ponto. Só para dar uma cutucadinha de como que as coisas não são tão neutras assim, né? Uai, gente, pode poder o pau. Ô, meu filho, vai segunda-feira. Vamos aguardar o PowerPoint voltar à vida, que a gente começa. Então, é para vocês verem que nada, ainda mais quando a gente fala de educação, nada é por acaso, gente. Então, esse texto da da Ilma Veiga Passos, ele chama didática numa perspectiva histórica. Então, a autora fala que a gente pode pensar, quando a gente fala na questão dos métodos, das técnicas da didática no Brasil, a gente pode dividir esse estudo em dois momentos. O primeiro, que é de 1549 a 1930, e o segundo, de 1930 em diante. Alguém saberia dizer por quê? E divide nesses dois períodos? Antes de 1930 e depois de 1930? Alguém quer chutar o porquê? Legislação? Tem a ver com legislação. É a ver com aqueles negócios, Thaís, que a gente tá vendo? Até antes de... Olha, gente, como a história da educação brasileira de 1549 a 1930, que é a próxima aula de estrutura, a gente não tinha consolidado um sistema nacional de ensino.
Um sistema nacional de ensino é algo muito recente na história do Brasil. Aí quando você vê que não tem nem 100 anos que começaram a se tentar implementar um sistema nacional de ensino no Brasil e vem falando hoje de fazer ensino domiciliar, você fica meio assim. Mas é porque a gente não tinha um sistema nacional de ensino. As legislações tinham uma ou outra orientação nacional, mas por um longo período da história, o ensino básico ficou por conta dos estados, cada um teria uma certa liberdade para legislar. Quando Getúlio Vargas assume o poder em 1930, ele cria o embrião do MEC, que era o Ministério de Educação e Saúde Pública, o MESP. Quando ele cria o MESP, ele convida para assumir o MESP o Francisco Campos. E o Francisco Campos é que vai criar uma primeira legislação nacional mesmo para poder ditar e pensar a educação brasileira. Então, por isso que a gente tem essa divisão, antes de ter o Ministério da Educação e Saúde Pública e depois, tá? Além disso, quando a gente vê em 1930, a gente tem um período de muitas mudanças na educação. Por um longo período da nossa história, não se tinha, gente, necessidade de se fazer um curso, de se ter uma formação para ser professor. Por um período, quem soubesse ler e escrever podia ser professor. Por outro período, quem tivesse autorização do padre ou do delegado poderia ser professor. E a partir da década de 1930, é que os cursos voltados à formação de professores no Brasil em nível superior, eles são criados, ganham força, eles surgem dentro da USP, a gente vai falar disso, e dentro desses cursos se cria uma disciplina para se pensar a prática de ensino, que no caso é a didática. Então, a gente começa a educação no Brasil com a educação dos jesuítas, coloca-se 1530 como início da educação no Brasil, porque é quando vêm os primeiros padres, os primeiros sujeitos para a questão das capitanias hereditárias. A gente tem nesse período no Brasil um país que é uma colônia, é explorado pela metrópole que é Portugal. A gente vive de monocultura, latifúndio e trabalho escravo. Todo o lucro que é gerado aqui no Brasil vai para a metrópole. Então, nesse contexto, quando eu tenho uma metrópole, um país que é colônia, que está rendendo lucro para enriquecer essa metrópole, e é a metrópole que vai ditar todas as regras e políticas do que pode acontecer aqui, essa metrópole ela não vê em momento nenhum a necessidade de educar e formar, até porque, se vocês pensar, quem vocês acham que vinha para essas terras além mar? Imaginem se vocês estivessem lá vivendo em 1500. Ninguém tinha noção das coisas como a gente tem hoje. Vocês teriam coragem de entrar dentro do barco e ir para outra terra, sem rumo, sem prumo? Alguém que teria coragem de ir para o novo mundo? Ah, não tem não. Então, não era a alta elite portuguesa que vinha para explorar a colônia. Era o povo que já estava sem perspectiva mesmo, que queria uma melhor condição de vida. Era, como se diz, o lado B da sociedade portuguesa que viria viver por aqui. E a grande massa da Ou fugindo população de alguma coisa também, né? fugindo de alguma coisa também, exatamente. Fugindo de alguma coisa, era quem vinha de Portugal para povoar aqui. E a gente tinha os índios, mas Portugal nunca teve interesse nenhum, ao contrário de outros países que Portugal sempre quis pegar o dinheiro, explorar. Para que eu vou investir, gente? É interessante que vocês pensem que a educação é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela pode fomentar o pensamento crítico, que ela pode fazer grandes transformações, ela pode servir também como um elemento que te auxilia no processo de alienação. Ela tem essa dupla função. Então, para que Portugal vai investir em formar um povo que veio aqui para trabalho braçal, para cortar para o Brasil, para carregar para o Brasil? Entende? Não tinha um porquê de oferecer a educação que tinha na Universidade de Coimbra para o povo que estava aqui. Educação não era importante, não era um valor, eles não estavam nem aí. E a preocupação que se tinha era o quê? Nesse período a gente tem aquela questão lá do Lutero, da reforma, da contra-reforma, da perda dos fiéis. A Igreja Católica tinha interesse em converter o gentio para ter
o número maior de fiéis. Então, o que se tem de educação aqui no Brasil são os jesuítas que vêm e vão fazer a conversão do povo na marra. Então, é isso que nós temos nesse primeiro momento. A Companhia de Jesus, gente, que foi que veio para o Brasil, solidificou os primeiros colégios, ela foi criada pelo Inácio de Loyola e era uma das poucas entidades do gênero que era aprovada e vinculada ao Papa. Eles tinham como missão a propagação da fé e a luta contra os infiéis, e no Brasil eles trabalhavam muito com a conquista das almas jovens. Eles chegavam a trazer crianças órfãos de Portugal para vir para o Brasil, porque criança, como se diz, enturma com criança para criança portuguesa, órfã, enturmar com índio, para poder ir convertendo, facilitar o processo de conversão. E eles foram uma entidade muito bem sucedida. Pra vocês terem uma ideia, em 1579, eles tinham 144 colégios espalhados pelo mundo. Pouco menos de 200 anos depois, já eram 669 colégios, era uma rede muito grande, uma coisa muito organizada, espalhada. Esse aqui é o Inácio de Loyola, e no Brasil eles vieram para colonizar, aculturar pela catequese. Então, o jesuíta, nesse momento, ele é um agente colonizador muito importante, porque, querendo ou não, português que chega no Brasil, ele tem um choque de cultura com o índio. Quando a gente tem diferença, as diferenças, gente, muito grandes, elas são um elemento que dificulta o controle. E se você tem uma colônia que precisa de ser controlada, é preciso que você tenha uma certa homogeneidade. Então, quando os jesuítas eles vão fazendo esse trabalho de aculturação, de imprimir os valores católicos, eles vão impedindo que eles consideram o desvio da fé católica e colocando uns certos limites, tentando homogeneizar, criar um ambiente mais fácil de ser contido. Então, essa educação, nesse primeiro momento, a gente pode considerá-la como um processo civilizatório. Os índios, eles eram os sem fé, sem lei e sem rei, para aqueles que aqui chegavam. Eram, assim, os aborígenes, povo que não tem nada, não sabe de nada, não tem nada, era visão portuguesa, tá, gente? Eles consideraram toda a construção social que eles tinham e taca a aculturação neles. Os colonizadores, aqueles que vinham aqui para o Brasil, desde as terras brasileiras, de Portugal, a maioria era sem família. Os hábitos deles eram muito criticados, porque eram hábitos que fugiam muito do que acontecia na corte, e os homens que vieram para o Brasil, eles eram muito distantes do ideal de um homem europeu, o que, de certa forma, preocupava. Então, os jesuítas, eles vêm fazer o quê? Catequizar o índio, ensinar esse colono a ler e escrever. Os filhos dos colonos que acabavam nascendo aqui, eles recebiam essa educação dos jesuítas, alguns vinham depois para a Europa cursar a Universidade de Coimbra. Queria-se também formar novos sacerdotes, e no meio dessa miscelânea que era no Brasil, no princípio, o trabalho dos jesuítas acaba fazendo um controle da moral através da fé. Vocês têm algum comentário, gente? Alguma dúvida, pergunta? Não? Por enquanto é tranquilo, Thaís. Então, vejam que nesse primeiro momento, educar significa o quê? Moralizar, aculturar. Então, a gente começa a ver como que a gente vai se erguendo enquanto sociedade, enquanto nação. Os jesuítas, gente, eles sempre foram muito organizados. E a prática pedagógica dos jesuítas, ela era balizada por esse livrinho aí, que é o Ratio Studiorum. O Ratio, ele previa uma formação universal, humanista e cristã, porque eles acreditavam no período que o papel do homem era aproximar-se de Deus, aproximar-se da perfeição divina. O Ratio, são 467 regras sobre a ação pedagógica, organização administrativa e hierarquia para a formação de um padre-mestre. O Ratio, ele foi construído com base em experiências dos jesuítas em vários campos do mundo, e ele previa um currículo rigoroso, extenso e enciclopédico,
para o filho do colono, inde jamais, tá? E esse currículo, ele sofre muitas críticas porque consideram que ele é um pouco descontextualizado. Ele é alheio da vida da colônia, é muito ligado ao discurso religioso. Os jesuítas, eles são famosos pela sua rígida disciplina. Eles, por exemplo, alguns poemas eles utilizavam, mas havia uma censura pela fé do que poderia ou não circular dentro do colégio dos jesuítas. Proibido com circulação de qualquer tipo de obra contemporânea. Utilizavam muito nas aulas os filósofos gregos, adaptados, tá? E o principal método de ensino dos jesuítas é a memorização e a repetição. Tanto que os jesuítas também são muito conhecidos pelas sabatinas. Eles faziam nos dias dos sabatinos, que vem de sábado, que era no sábado que eles faziam arguições orais dos temas estudados. E eles tinham também os decuriões, que eram aqueles que mais se destacavam, que eram pegos no papel como se fosse um monitor para poder auxiliar os professores. Então, essa educação proposta pelo Hatch, ela é considerada universalista e elitista. Universalista por quê? Porque ela vai ser aplicada por todos os colégios jesuítas, que eram milhares espalhados pelo mundo inteiro. É muito difícil você conseguir, quando a gente pensa em educação, uma fórmula única, universal, porque você está lidando com pessoas, com sujeitos, a coisa muda muito de um lugar para o outro. E ela é elitista, por quê? Porque é uma educação que é para o filho do colono, ela exclui o indígena. E escola, para quem consegue ter acesso à escola nesse período da nossa história, é para elite, tá? Então, se a gente pode pensar em uma didática nesse período, a didática são regras e normas prescritas como se fosse um manual que visam a orientação do ensino e do estudo, que é isso que você vê quando você pega um Hatch, que te propõe 467 regras de como você ensinar, do que ensinar e como fazer. Uma pergunta, gente? Dúvida? Tranquilo, Thaís. Não, os jesuítas, gente, eles tiveram mais de 200 anos aqui no Brasil. A empreitada dos jesuítas acaba quando Pombal expulsa todo mundo em 1759, confisca os bens de todo mundo. Muito do que os jesuítas eles tinham escrito é destruído, bota fogo em tudo. E o Pombal expulsa os jesuítas, mas ele não cria de cara um mecanismo que possa continuar ofertando ensino, apesar de todas as críticas que se tecem aos jesuítas. Eles tinham um sistema, de certa forma, organizado. Eles ofereciam, se não era para todos, mas ofereciam, mas quando Pombal os expulsa, ele não cria de cara nada que possa substituir. Até que em 1772, o Pombal, ele institui um ensino público oficial no Brasil. Então, isso é muito importante. Vocês vão ver, gente, ao longo que a gente vê no Brasil, educação e religião, é claro para a gente que são duas coisas totalmente distintas, mas no Brasil, até que acontecesse essa separação da igreja, da escola, da igreja e do Estado, é um processo muito árduo e sofrido que até hoje a gente vê. Vocês vão ver que na LDB tem essa discussão ainda do ensino religioso nas escolas, essa presença. Então, até 1759, o Estado não estava nem aí para oferecer educação, para oferecer ensino, lavava as mãos. Quem fazia isso eram os jesuítas. Quando Pombal pega e dá o pé no povo, da reforma pombalina, é que a primeira vez o Estado fala em assumir o ensino público, fala. Então, nesse período, são criadas no Brasil as aulas régias. Os professores, eles passam a ser financiados pelo Estado e não mais pela igreja. O que eram essas aulas régias? Eram alguns professores que ministravam as aulas nas suas próprias casas, recebiam um vencimento do Estado. Esse vencimento era dando para pagar o salário do professor quanto o aluguel, e ele colocava, por exemplo, lá, escola de latim. Aí o aluno que quisesse e pudesse ir lá naquela escola frequentava a aula de latim, escola de matemática, escola de primeiras letras, que era ler e escrever. Eram escolas isoladas
A gente fala escola, gente, mas não é escola tal qual a gente conhece hoje, não. É como se fosse um professor que leciona matemática. Ele é uma escola. É a escola, por exemplo, esse professor se chama João, leciona matemática. É a escola do professor João de matemática. Aí depois tem lá um professor que ensina primeiras letras, que é ler e escrever, e chama José. Escola de primeiras letras do professor José. Era tudo separado e não tinha matrícula obrigatória. Quem pudesse, né? Que não, essa educação não é para todos, gente. Vai lá, pega, frequenta aquela escola e depois faz de correr um determinado tempo, pode ir frequentar Coimbra, entendeu? Então, essas que são as aulas régias. Então, a gente tem os filhos dos mais abastados, eles vão ter preceptores, vocês já devem ter lido, que vieram alguns professores da Europa, muitas vezes os preceptores eram até mesmo padres, que vinham e ensinavam dentro de casa. Essas aulas, como eu falei com vocês, eram em locais muito improvisados, e para poder manter essa estrutura que o Estado queria começar a erguer, ele cria um imposto que se chama subsídio literário, e desse imposto, acho que esse imposto, ai, esqueci, agora deu branco, do que ele alguma coisa que eles tributavam, não lembro agora o que era tributado para pagar o subsídio literário. Eles tiravam para pagar o salário dos professores, tá? Pombal. Isso perdura no Brasil por muitos anos, até que no final do século XIX, quando os republicanos eles vão assumir o governo no Brasil, a gente vê que pela primeira vez, assim, a igreja continua-se a igreja perdendo o seu lugar. Institui-se no Brasil que o ensino das escolas deve ser laico. A escola não tem obrigação de ensinar ensino religioso. A escola deve ser laica, assim como todas as repartições públicas e coisas do tipo. E a escola, e é um negócio, gente, tem tantos anos que bate tanto nisso na tecla e não acontece. Vocês tiveram, só para eu voltar aqui, pergunta do dia. Vocês tiveram aula de religião na escola? Quem teve, levanta a mão. Pode levantar a mão. Todo mundo teve. Na escola de vocês tinha algum santo na entrada da escola? Ou crucifixo pregado na sala de aula? Falo com vocês, gente. Tenta se colocar com o ensino laico, mas não tem. A escola de vocês promovia em algum momento missa, alguma coisa do tipo? Troço pra gente enraizar de um jeito. Eu lembro direitinho dessa história. Lá de Continó, alguns anos atrás, teve um prefeito espírita que assumiu a prefeitura e ele quis colocar em prática o Estado laico. Aí ele foi e recolheu os crucifixos das repartições públicas, das escolas, pediu a retirada de imagem de santo da prefeitura. Gente, não é da época de vocês não devem lembrar da novela Indomada, que tinha umas beatas que ia fazer passeata contra o cadeirudo, vocês não vão lembrar disso. Na hora que o prefeito falou, tirou os negócios, as beatas, foi para a porta da prefeitura xingar o prefeito, que o prefeito não era de Deus, que o prefeito tirou os crucifixos. Confuso ele. E acabou que o cara trabalhou muito na cidade, a cidade tem um rio que corta a cidade, o cara reformou a beirada do rio todo, fez pista de caminhada, só que para infelicidade dele, poucos dias depois que ele inaugurou, deu uma enchente muito grande na cidade. Levou tudo que o cara tinha feito de melhoria. Ficou pouca coisa, a água levou tudo. As beatas ficaram, tá vendo? É castigo de Deus. Tirou o crucifixo da prefeitura, tirou o crucifixo da escola. Acha que Deus não tá vendo, que Deus castiga, mas as pessoas não entendem que o Estado não tem que se manifestar sobre determinados assuntos. O Estado é laico, gente. Não tem porquê. Da mesma forma que, assim, eu cresci numa família católica, é uma religião que era majoritária no Brasil, mas existem pessoas que não têm a mesma crença do que eu. E não é certo que eu, que sou majoritária, eu queira que os meus valores prevaleçam sobre os valores de quem não é, gente. É muito complicado. Fala que vai fazer uma sessão de umbanda na escola para você ver se o povo vai aceitar.
Não aceita. Vai ser uma confusão, vai ser um fuzuê, vai ser briga, vai ter as beatas lá na porta da escola protestando. Quem viver Ô, verá. Thaís, Oi, meu diga, amigo. microfone tá funcionando agora? Tá funcionando, pode falar. Ah, é porque parecia que não tava funcionando. É, eu queria falar duas coisas. Na minha escola do ensino médio, deu tava tendo uma briga lá, porque eu não lembro se era a vice-diretora, ela deu de querer rezar de manhã todo dia na porta da escola. Só que era só reza católica, né? Porque ela era Uhum. católica. Só que aí o que acontecia? Ela rezava e ela não permitia a entrada dos outros alunos entrar na escola enquanto ela não terminava de rezar, não. Aí, se o aluno, por exemplo, chegasse 7:01, ele tinha que esperar ela terminar de rezar para entrar na escola, senão ela não deixava. É E muito. a Pode outra falar. coisa também é que meu irmão, ele estuda na escola católica, não sei se você conhece Santa Marcelina, lá é cheio de freira. Eu até, tipo, fico, meu Deus do céu, parece até o filme da freira, que eu tenho um pouquinho de medo de freira. E lá é muita freira, que se você vai assim, tem pra todo lugar tem freira. Mas lá ainda é uma escola particular, não pertence ao sistema público de ensino, enquanto o pai vai matricular, sabe que está matriculando o filho numa escola confessional. Ali, como se disse, é uma escola que não pertence ao poder público. Quando a gente está falando aqui agora das escolas laicas, quando eles estavam é dentro do poder público. Porque e a igreja não, da escola, a igreja não aceitou isso muito bem de falar que as escolas, que a escola é laica, a escola pública é laica. Não aceitou acreditar, falou-se muito na história do Brasil quanto isso, a questão da laicização do ensino, de que estava desmoralizando, estava desvirtuando, que era contra os valores da família. E como que a coisa vai voltando. Então, veio essa questão do ensino laico nas escolas públicas, né? E em 1890, Benjamin Constant, que é um cara que está muito envolvido na questão da proclamação do golpe da proclamação da República no Brasil, ele pesquisou, ele era um cara que era muito curioso e estudioso da educação, e ele propôs uma reforma, que foi a reforma Benjamin Constant, que ele propõe que a escola ela deixe um pouco dessa pegada dos jesuítas, que eles mesmo tendo saído de palco, continuem esse ensino muito humanista. E aí ele fala, não, a escola, nós não vivemos mais uma sociedade igual aquela lá dos jesuítas no princípio, nós estamos numa sociedade em que a burguesia está no poder, com processo de industrialização, então a gente tem que, a escola, ela tem que trabalhar valores burgueses, garantir a consolidação industrial. Então, vem-se muita questão do uso da raça, até mesmo porque nesse período, lembre-se que a gente viu sociologia do período passado, está em voga no mundo a questão do positivismo, lembrem-se lá do positivismo. Então, que o homem tem que ser um ser racional. Então, são os defensores da escola laica, gratuita e universal. Então, cai a ênfase desse ensino muito enciclopédico para ser mais um ensino de cultura geral. E ao ensino, como que funciona? É o professor, como o detentor de saber, no centro do processo, que transmite o conteúdo para o aluno. E esse conteúdo que é transmitido é tomado como uma verdade universal, ele não pode ser questionado. Tudo que o professor fala é isso, é verdade, e pronto, acabou. E a relação professor-aluno, a gente fala é uma relação vertical. O que é uma relação professor-aluno vertical, gente? É o professor, aquele que se considera lá no topo, eu sou uma santidade, uma sumidade, eu sei tudo, falo tudo, manjo de tudo, sou um semideus. Não, os alunos estão aqui apenas para escutar o que eu falo e pronto, acabou. Isso que é uma relação de professor-aluno vertical. Quanto o professor é considerado como o detentor de todo saber, de todo o conteúdo, e o aluno está ali para baixar a cabeça, escutar o professor falando e aprender aquilo sem questionar, sem participar e sem nada. Isso que é uma relação professor-aluno verticalizada e hierarquizada. Já quando a gente fala de uma
Se vocês pensarem assim, se está na vertical, vai ter alguém que vai estar por cima e o outro que vai estar por baixo da reta. Na relação professor-aluno vertical, professor por cima, aluno por baixo. Já a horizontal, que é uma retinha, vamos pensar que é uma reta assim, estamos no mesmo rumo, no mesmo plano. É quanto a gente tem um processo de ensino-aprendizagem que é mais dialógico. É aquele processo em que o professor não se vê como o detentor de todo conhecimento, e sim alguém que está como um mediador. A gente vê se falar muito essa palavra hoje, um mediador, para auxiliar o aluno na busca desse processo de ensino-aprendizagem. O aluno é ativo, ele pode participar. A gente considera o saber que o aluno já tem, a vivência de vida dele, não desconsidera isso, para se poder pensar. Alguma dúvida aqui, gente? Tranquilo, Thaís. Então, gente, nesse momento, nós temos... O que é pedagogia? Nesse momento aí da história do Brasil. É uma pedagogia que acredita que, centrada no intelecto, que usa-se métodos universais, ou seja, eu explico a matéria do mesmo jeito para todo mundo, como se todo mundo fosse entender aquela matéria daquele jeito. O professor é o centro do processo, o aluno é passivo. A forma de estruturar, organizar a sala de aula, a questão da disciplina, é uma disciplina rígida que faça com que o aluno preste atenção. É aquele velho dilema que a gente escuta, que sala de aula que o pessoal aprende é uma sala de aula para todo mundo virar para o quadro em silêncio. Às vezes você vê que organiza a sala em círculo, ou faz um U, você vê que uma sala de aula está mais agitada, fala, nossa, professor, não tem moral nenhuma dentro de sala de aula, que zona, aula, você não aprender nada. E processo de ensino-aprendizagem não é, eu pelo menos acredito nisso, né? Não é o silêncio, cada um no seu quadrado, né? Aluno passivo, o trabalho do professor de transmissão de conteúdo, como se esse conteúdo que você aprendesse na escola não tivesse tão ligado ao que acontece na sociedade e na sua realidade. Chegamos, gente, aos anos de 1930. 1930, a gente tem uma mudança no modelo econômico, a gente tem a crise de 1929 do café, e o Brasil começa seu processo de industrialização. Getúlio Vargas vem com seu nacional desenvolvimentismo, cria a siderúrgica de Volta Redonda, Vale e outras coisas do tipo. E o Getúlio Vargas, quando chega ao poder, ele é o primeiro cara que cria o Ministério da Educação e de Saúde Pública, que é o MESP. Na hora que vocês assistirem às aulas de legislação, vocês vão ver que, dentre as constituições do Brasil, a primeira que deu palco, assim, um grande espaço para a educação foi a dele. À frente da empreitada, ele tem Francisco Campos. Francisco Campos é um advogado. Ele já tinha feito uma reforma do ensino em Minas Gerais, e ele vai pegar essa empreitada para fazer a reforma do ensino em Vargas. Só que, em 1930, gente, o campo da educação do Brasil era tiro, porrada e bomba. Era a briga de foice. Existia no Brasil uma Associação Brasileira de Educação, que era a ABE, e essa ABE, ela chega num determinado momento que ela rompe. Então, a gente vai ter, de um lado, o pessoal que é conservador, e o outro lado, o pessoal que é considerado a ala da renovação. E a gente tem também as reformas de Gustavo Capanema também mais para frente. Vamos lá. Vou explicar para vocês Francisco Campos. Esse aí é o Francisco Campos, tá? O Francisco Campos, a reforma dele é composta de 7 decretos publicados, a reforma dele no Brasil, tá, gente? Que fez uma reforma em Minas Gerais também, tô falando da reforma dele no governo Vargas. 7 decretos que foram promulgados de 1931 a 32. Então, se a gente tem hoje um Conselho Nacional de Educação, foi Francisco Campos que criou, junto com Getúlio Vargas. Ele também organiza o Ensino Superior do Brasil, a primeira iniciativa para que isso aconteça, e adota o regime universitário, cria a Universidade do Rio de Janeiro, organiza o ensino secundário, restabelece o ensino religioso nas escolas públicas. O troço cai, o troço volta. Daqui a pouco nós vamos chegar por que o restabelecimento disso. Organiza o ensino comercial, reconhece a profissão de contador, e também tem uma reforma do ensino secundário.
Então, com a chegada de Vargas e Francisco Campos ao poder, a gente vê que pensar a educação não passa a ser responsabilidade de cada estado. Começa-se a consolidação do Sistema Nacional de Ensino do Brasil. Temos agora um órgão, que no caso é o MESP, que vai regular a educação nacional. Então, é a primeira tentativa que se tem nessa organização. E nisso, a educação, nesse período, ela é disputa de vários sujeitos. Eu coloquei, não. Coloquei sim. E o Francisco Campos, a reforma que o Getúlio Vargas e o Francisco Campos eles propõem, vai falar sobre diferentes níveis e modalidades. Vocês entendem o que eu chamo de nível e de modalidade, gente? Da educação? É claro para vocês esses conceitos? O que é nível, o que é modalidade? Sim. Quais são os dois níveis que existem na educação no Brasil? O básico, o superior. Muito bem, ganhou ponto extra agora, educação básica e educação superior. O que consiste a educação básica? Mas eu acho que são. Não sei explicar. Depende, assim. Seria o fundamental e o médio? Bateu na trave. Tipo assim, não sei, Thaís, eu acho que o ensino básico é o básico, assim, para a pessoa já sair do ensino básico, no caso, para o mercado de trabalho, preparado para enfrentar as coisas. No Brasil, atualmente, nossa legislação, como o Felipe muito bem acertou, prevê que nós temos dois níveis de educação. Educação básica e o ensino superior. A educação básica, ela é dividida em três. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Por isso que eu falei que a Ariana quase acertou, bateu na trave. Muita gente acha que as creches, elas não são consideradas uma etapa da educação básica e são consideradas. Então, eu achava que ela era acumulada no fundamental. Não, é separado. Teve uma mudança, porque antes, quando promulgou o LDB, a creche, a educação infantil ia de 0 aos 6 anos. Aí teve aquela mudança que colocaram a gente falava da primeira à quarta série, né? Hoje a gente fala do primeiro ao quinto ano, que é quando eles transformaram entre aspas, o antigo pré-escolar em primeiro ano. Então, a creche, ela é do 0 aos 5 anos hoje. E tem uma subdivisão, mas isso aí é mais para frente. E o ensino superior, que envolve cursos de extensão, cursos de aperfeiçoamento, os cursos superiores, o lato sensu e o estrito sensu. Lato sensu são as pós, estrito sensu, ou mestrado ou doutorado. Mais para frente nós voltamos isso, são os níveis. As modalidades é como a educação ocorre, vamos dizer assim. Por exemplo, ensino presencial é uma modalidade de ensino. Ensino à distância é uma modalidade de ensino. EJA, Educação de Jovens e Adultos, é uma modalidade de ensino. Ensino remoto emergencial, uma modalidade de ensino. Educação especial, outra modalidade de ensino. Mais para frente, 2, 3 aulas vão começar a pegar a destrinchar LDB, vocês vão saber se assim, de letras, vocês nunca mais vão esquecer, porque toda vez que vocês fizerem um concurso na vida de vocês na área da educação, eu dou minha cara a tapa se não cai a questão da LDB, gente. Dou minha cara a tapa, no mínimo 2 cai. Toda vez tem LDB. Se não tiver, vocês podem me dar um tabefe na cara, que sempre tem. Só terminar o Francisco Campos aqui. Vamos lá. Não, vou explicar isso aqui, não. Ensino secundário do campus, não. Estatuto das universidades. Tá, isso aqui eu tenho que explicar. Não, deixa eu voltar aqui. Vamos por partes. No Brasil, dentro do contexto do Getúlio Vargas e do Francisco Campos, quando eu estou falando, bater muito na tecla que a educação serve a um determinado modelo, a um determinado projeto,
a gente via o Brasil saindo quebrado da crise de 1929, lá do negócio do café, e o Vargas querendo implementar um modelo nacional desenvolvimentista no Brasil. Então, quando a gente vai para um modelo que tem fábricas e coisas do tipo, eles veem a necessidade de ter uma mão de obra qualificada para isso, porque quem estava acostumado a lidar na lavoura não tem as habilidades necessárias para, por exemplo, cair numa fábrica. Eu preciso te dar uma formação para que essa pessoa consiga se adaptar a esse novo ambiente. Então, no Brasil, nesse período, o ensino secundário, não, eu pensei que no ensino secundário eu vou passar para vocês. A gente tem também a criação das universidades, que é o Estatuto das Universidades. As universidades, elas ganham autonomia didática e administrativa. É quando começa todo o ensino superior no Brasil, gente, ele se baliza num tripé: ensino, pesquisa e extensão. Isso começa lá. Então, é criada a primeira faculdade para a formação de professores. A formação de professores no Brasil começa na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. O Francisco Campos, ele foi um cara que, desde Minas Gerais, ele sempre teve muita preocupação com a formação dos professores. Ele via os professores como a ponta de todo um processo que iria formar um determinado tipo de aluno, uma determinada mão de obra específica. Então, ele acreditava que, quando formava o professor tinha uma base, essa formação desse aluno, ela seria muito melhor e seria melhor aplicada socialmente. Então, é dentro desse estatuto da universidade que surge a disciplina de didática. Ela surge com o nome de Metodologia do Ensino Secundário. Em 1939, ela é instituída dentro da USP como um curso com duração de 1 ano, e em 41, o que acontecia? A pessoa fazia o curso de bacharel, e depois fazia mais 1 ano de um curso só em didática, e aí saía como licenciado. Então, vocês veem como que a didática, no primeiro momento, ela não se encontra, ela é colocada na grade como uma metodologia, vai ser didática só como um método, e depois ela entra como um complemento à formação do bacharel. A gente tem no Brasil, gente, não sei se tem mais, a Associação Brasileira de Educação, que ela começa no Rio de Janeiro, em 32 ela se torna um órgão nacional, que tinha várias pessoas que eram interessadas na educação, e durante o governo de Getúlio Vargas, essa associação brasileira, ela ganha um espaço para poder discutir a política educacional, e ela quer se legitimar no Brasil como a autoridade, aquela que diz sobre educação. Só que chega num certo ponto que a ABE, que era Unidos Venceremos, ela se rompe. Aí a gente vai ter, de um lado, os conservadores e do lado os renovadores. Os renovadores, gente, é a galera que estava envolvida no Manifesto dos Pioneiros da Educação. Esse manifesto é famoso, de 1932. A gente tínhamos conferências nacionais de educação todo ano. O manifesto ele foi lançado nessa 5ª conferência. O organizador é o Fernando de Azevedo, mas a gente tem 26 grandes nomes da educação que assinam esse manifesto. A gente tem o Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Sampaio Dória, e apenas 2 mulheres, a título de curiosidade, já assinam o manifesto, gente, que é a Cecília Meirelles, que é da poesia, que todo mundo já ouviu falar, e a Amanda Álvaro Roberto, que eu não conheço. E esse manifesto ele é lançado em vários jornais do Brasil em 32. O que o manifesto queria? Eles são uma vertente que propõe a reconstrução e a renovação da educação. Eles partem do princípio que, no Brasil, nós temos vários grupos sociais, uma diversidade de classes sociais, e que é papel do Estado prover as mesmas oportunidades de educação para todos. O manifesto, ele inova porque ele fala que a educação tem que ser para a pessoa. A pessoa tem que ter, todos devem ter direito à mesma educação. Não é porque eu pertenço à classe A que eu vou ter acesso ao tipo de educação para minha classe, porque eu pertenço à classe B, eu vou ter acesso a um tipo de educação, mesma educação para todos. E no Brasil, gente, sempre existiu essa questão da divisão de trabalho intelectual e o trabalho manual. Existe como é que eu vou falar?
uma coisa que olha dessa divisão de trabalho manual e intelectual, e os signatários do manifesto, eles falam que o trabalho é o único meio de tornar os seres humanos como úteis, defendem a escola única, ou seja, uma escola para todos, independente de qual classe social pertença, laica, gratuita, obrigatória e coeducação. Que é coeducação, meninos e meninas frequentando a mesma escola. Isso no período era uma coisa vista assim. Meninos e meninas na mesma escola, no mesmo ambiente, na mesma sala de aula, foi motivo de muita briga também no Brasil. Falam também que seria papel do Estado de prover uma educação. Essa educação deveria ocorrer durante os 7 aos 15 anos, deveria ser acessível a todas as pessoas. Então, desde a visão do manifesto da educação na década de 30, que tipo de educação que eles projetam, que eles aspiram. Aí, eles também são defensores da escola nova, da escola pública, e ele propõe a superação dessa escola, do superior, secundário, que é para uma classe, do primário. Ai, gente, esqueci o que significa o outro P, do P. Ai, depois eu lembro e falo com vocês. Eles querem uma educação para todos, uma educação que um já nasce porque vai para o superior e o outro para o chão da fábrica. O movimento conservador já é um movimento que vai contrário ao manifesto da educação. Eles, gente, parece repeteco de 2021, mas não é. Eles veem que o Manifesto da Educação, quando propõe uma escola laica e para todos, é um manifesto que é anticristão, antinacional, antiliberal e anti-humano. Porque para essa vertente, uma escola que é leiga, ou seja, que não professa nenhuma religião, é uma escola que deseduca, pois estimula o individualismo e neutraliza as normas morais. Para eles, a escola que os pioneiros estavam propondo é uma escola que não tem valor moral, é uma escola da balbúrdia. Então, depois que tem esse rompimento na Associação Brasileira de Educação, eles vão fundar a Confederação Católica de Educação Brasileira. Eles defendem que a primazia de educar no Brasil deve estar na igreja. Então, eles formam vários líderes católicos que vão bater nisso. E em 1940, dentro desse movimento conservador de reação ao Manifesto Pioneiro de Educação, que surge o embrião das PUCs. As PUCs, gente, a PUC, minha universidade, ela está ligada à Companhia de Jesus. Aquela Companhia de Jesus de 1500. Em 1934, é firmado um pacto do governo com a igreja por conta desse movimento conservador. E o ensino religioso ele volta à grade das escolas, e esse movimento conservador ele vai ser muito influenciado pelo Alceu Moroso de Lima, que é essa figura aqui que vocês estão vendo. Então, nesse contexto, a gente tem, de um lado, uma didática que é influenciada pelos pressupostos da escola nova. O que é isso? Uma escola que é um movimento na educação que fala que você tem que ensinar aquilo que é a partir do interesse do aluno, utilizar metodologias ativas de ensino, métodos de projetos, tudo isso é escolanovismo. Existiu várias reformas estaduais no Brasil que conseguiu botar esse escolanovismo em prática, tá? A gente vai ter um novo perfil de professor, um professor que vai ser técnico, ou seja, um professor que precisa de ter uma formação especializada, ser uma mão de obra especializada, não é qualquer pessoa que pode ir para a sala de aula. E nesse período a gente vê também muita influência da psicologia dentro da educação. Se vocês se lembram do período passado, quando a gente estudou de psicologia, a gente viu que a psicologia ela se consolida como ciência 1900 para cá. Então, nesse período está borbulhando. Em 1930, o behaviorismo bombando, os estudos que vem a questão do desenvolvimento do aluno, o Binet com os testes de QI, a questão de separar o aluno normal do aluno anormal. Então, a gente vê que a didática ela vai deixando de ser apenas um método para começar a pensar a escola de uma forma mais ampla, mesmo que essa escola de forma mais ampla ainda não seja uma educação para todos e seja atravessada pelo movimento conservador e outras coisas do tipo. Gente, acho que é isso que eu já falei, igual pobre no sol. Hoje você já deve estar com a cabeça. Alguma pergunta? Tranquilo.
Tranquilo, Thaís. Então, gente, nessa semana tem uma atividade lá no CIGA, mas eu acho que eu já até ampliei o prazo dela, não estou lembrada, vou configurar. Nas próximas, por esse texto da didática numa perspectiva histórica ser um material bem denso, a atividade que eu propus para vocês deles é fazer uma linha do tempo. Mas como vamos trabalhar em 2 semanas, essa atividade vai ficar bem mais para frente. Vai ser a atividade referente a essa semana e a próxima semana. Atividade que equivale a 2 semanas. Aí eu vou reconfigurar lá e colocar como se fosse... Vou ver a data aqui. Vai dar que ver? Se hoje é dia 6, 14... por volta do dia 25 de junho, para poder fazer e terminar essa linha do tempo da didática, tá? Na semana que vem a gente não tem encontro, mas eu gravo o restante dessa aula, faço uma revisão do de hoje também. Eu acho que é isso, gente. Se vocês não têm nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Obrigada, então, gente, pela participação de vocês. Até a próxima. Tchauzinho, gente. Obrigada, Thaís. Thaís. Obrigado, Bom dia pra Thaís. você. Tchau. Bom dia. Obrigadinho. Bom dia. Tchau, bom dia. Tchau, Boa tchau. semana.